Toda a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Peço à igreja, por gentileza, usar mais uma vez a espada do Espírito nessa noite, que Jesus vai nos educar mais uma vez. Aleluias. Para usá-la para defesa e para ataque. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Sempre estamos lendo essa passagem na nossa devocional, né? Hoje vamos ouvir um pouco mais através do Espírito Santo de Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podes fazer. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui Jesus estava dando mais uma instrução aos seus discípulos. Louvado seja Deus. Jesus estava trazendo para o discípulo que ele veio porque ele almeja isso de nós. Ele almeja intimidade. Ele deseja intimidade. Aleluia. E ele estava trazendo essa íntima união entre Jesus e a sua igreja. E nós vamos ouvir um pouquinho desse mistério que é o Evangelho de Cristo em nós. E quando a gente crê nesse Evangelho, quando a gente crê nessa mensagem de Cristo, o que Cristo proporciona em nós e através de nós. Como a irmã Cláudia confirmou minha mensagem. Ele veio dar uma vida, que é uma vida abundante. Aleluia. Uma abundância de vida. Glória a Deus. Uma plenitude de vida. Glória a Deus. E como ela disse, ninguém mandou ele fazer. Ninguém obrigou ele a fazer. Ele quis fazer. Ele disse que ninguém tira a vida dele, como está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Aleluia. E ele veio nos dar isso. E Jesus estava trazendo por que ele veio dessa vida. Porque Jesus, ele almeja e ele deseja que nós venhamos usar essa vida. Ter essa intimidade com ele. Aleluia. Aleluia. E ele é o nosso mestre. Ele é o nosso alvo. E que só ele pode nos levar aonde essa vida vai nos conceder. Como ela falou, não é só na eternidade, começa aqui. Quando ele já disse que ele veio dar essa vida por vontade própria, para aqueles que crê, ele já estava dizendo, você já vai viver essa eternidade em você. Porque eu almejo, eu desejo, eu vim dessa vida para nós sermos um só. Aleluia. E Jesus, ele veio trazer isso porque Deus, ele sempre tem solução para todos os nossos problemas.
Porque Jesus, no primeiro versículo, ele se revelou como uma videira verdadeira. Porque houve uma videira que não foi verdadeira. E ele veio dizer: eu sou a videira verdadeira. Eu sou uma videira inerrante. Aleluia. Porque a primeira videira foi Israel. Como está escrito no profeta messiânico, que é o profeta Isaías, que ele relata sobre a tristeza de Deus com a primeira videira. Pois a primeira videira também foi investida por Deus, que foi Israel, que está no capítulo 5, e do versículo 1 ao versículo 7, ele relata como ele investiu em Israel para ser uma videira verdadeira. Mas ele fala no versículo 1 que Israel foi uma videira falsa. Ele esperava que ela desse uva, mas ela deu uvas bravas. Ele relata que ele tratou essa videira com muito amor. Ele cercou essa videira. Ele colocou uma torre no meio da videira. Aleluia. Ele fez essa videira em um campo, em uma terra fértil. Ele fez tudo para essa videira ser uma videira verdadeira, para que enxertasse a outras pessoas. Mas essa videira deu uvas bravas. Mas essa videira foi o começo que Deus trouxe para chegar à videira verdadeira, para o homem entender que sem essa videira eles nada podem fazer. Porque sem essa videira verdadeira, que Cristo disse que eu sou, só através dela nós podemos dar bons frutos. Porque Israel não pôde sem essa videira verdadeira, que é Cristo. E o que é que Cristo traz para nós nessa noite? Que sem Ele nós não podemos fazer o bem. Sem Ele nós não podemos frutificar para a eternidade. Sem Ele nós não podemos ter vida, e essa vida de plenitude. Isso que Jesus veio trazer, através que Ele declarou: eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Nós vemos aqui que Jesus está dizendo no versículo 2 dessa videira. Hoje eu vou trazer uma mensagem que vai servir mais para depois do culto do que para dentro do culto. Porque o Evangelho é entendimento. Aleluia. O Evangelho não é emoção, é entendimento. Quando você entende, você crê. Quando você crê, o Espírito Santo opera em você. Aleluia. Aleluia. Então Jesus veio trazer que nessa videira verdadeira, no capítulo 15, no versículo 2, que os crentes... Saiu daqui. Desculpa. Glória a Deus. Aleluia. Toda vara em mim que dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus veio trazer aqui para nós que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Nós servimos um Deus uno, trino. Tem a mesma essência, mas com instintos diferentes. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então ele quer dizer que todo crente é citado nessa ilustração. E ele está dizendo que todos os crentes que nele está, permanece nele, vai ser um crente frutífero. Aleluia. E ele vai limpar, e esse crente vai ser limpo, para produzir mais fruto. Se o crente
não tiver enxertado na videira, não permanecer nesta palavra que é a videira, ele está dizendo que o crente vai ser infrutífero. E esse crente, ele é retirado a não fazer parte da vinha. O pai é quem faz isso, não os homens. Nenhum homem é capaz de tirar um ramo das mãos de Deus. Mas, se dissermos que Deus não pode cortar nenhum ramo que é infrutífero, estamos limitando Deus e tornando os ramos infrutíferos, inúteis e mortos, mais poderoso que Ele. E o que é que Deus também está trazendo para nós? E é um absurdo o contrário ao espírito da parábola, dizer que os ramos que foram cortados foram aqueles que não deram fruto, não permaneceram, que somente diziam ser ramos. Se a ideia apresentar aqui se a ideia apresentada aqui a dar perdão, irmão, glória a Jesus. Se a ideia apresentada aqui a dar uma professada, então a passagem não teria propósito nenhum, pois o corte também seria, também seria somente um pretenso corte, um corte artificial. Então, professada. Se a ideia aqui professada, então, não fosse um corte verdadeiro, então o ramo morto, o ramo inútil, o ramo infrutífero seria mais poderoso do que o dono da vinha, porque isso é verdadeiro. E nós estamos vendo aqui que não é o pastor, não é a missionária, não é o presbítero que tem esse poder de saber quem é frutífero e quem tira do ramo, tira o ramo da videira. Aqui está dizendo que é o agricultor, que é Deus. Deus que tem esse poder de tirar o ramo infrutífero da videira. Enquanto Deus não tira, o homem não pode tirar. E o homem não tem poder de tirar esse ramo. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmão, o nosso Deus não é como o homem. O nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. E quando Deus puder dar oportunidade ao ramo permanecer na videira, verdadeiramente ser enxertado em Cristo, obedecer a palavra de Deus, crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus vai dando oportunidade para o ramo receber esse nutriente do Pai para que ele venha dar fruto. Louvado seja Deus por isso. E o que no versículo 3 Jesus está trazendo para nós uma verdade também, que nem todos os ramos que estão na videira, ele é ramo frutífero, ele está enxertado. Ele às vezes está na videira, mas ele não está enxertado na videira. Ele não está obedecendo a videira, porque ele não acredita nessa videira. Ele não acredita nessa palavra para a sua vida, para a ação de prática, para a vida de prática. E muitas das vezes só Deus pode saber disso, porque quando Deus fala no versículo 3 da videira, Jesus está dizendo para nós algo muito importante. Louvado seja Deus. Deus sabe quando a gente é verdadeiro e quando a gente só está por questão de algo pessoal. No terceiro, vós já estáis limpo. Limpos por quê? Pela palavra que tenho falado. Então Jesus está trazendo aqui que o ramo enxertado que dá muito fruto, ele tem uma pureza de coração. Como está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mas também Jesus disse também em João capítulo 13, no versículo 11,
Quando Jesus estava à mesa na Santa Ceia, antes dele ser crucificado, que ele chamou os discípulos para praticar verdadeiramente o que é o Evangelho, como você vai ser discípulo, como você vai seguir o Mestre, que foi lavando os pés dos discípulos. Jesus disse assim: há um aqui que há de me trair, porque este não é limpo. Então Jesus está dizendo que verdadeiramente você é limpo de pureza de coração. Quando verdadeiramente essa palavra é enxertada no teu coração, quando você acredita nessa palavra, quando você acredita no seu Mestre, Ele está dizendo verdadeiramente você é puro de coração, então verás a Deus. Mas também tem muitos na videira que não é puro, como Ele declarou. Dos 12 ali tinha um que não era puro, que não estava limpo. E Ele sabia: há um aqui que o trai, pois este não é limpo. Jesus estava dizendo que muitas das vezes tem crente que está na videira, mas ele ainda não é limpo. Ainda está reinando o velho homem. Porque o apóstolo Paulo fala para nós na epístola de Efésios capítulo 4, que nós temos que despojar do velho homem. O velho homem é a natureza caída do homem. E ele ainda fala assim: não dê lugar ao diabo, porque o velho homem, a natureza que comanda é o diabo. Mas despojai e vestir do novo homem. Nós vestimos do novo homem. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. O Pai mandou o Consolador. E esse Consolador, ele está aqui como amigo do noivo. Esse Consolador te visita. Ele te visita para ver o que você necessita. O amigo do noivo. O amigo do noivo, quando você está enxertado na videira, que você é noiva do noivo, esse amigo do noivo te visita e vê suas necessidades. E a Bíblia diz que ele é uma verdadeira videira. E essa videira, quando te enxerta, ele te limpa. E ele te limpa, ele te cura, ele mortifica o velho homem e ele te veste do novo homem, que é através do Consolador, o Espírito Santo. Ele te veste do novo, ele te veste das joias preciosas do amigo do noivo. E com essas joias preciosas se chama a mansidão, se chama o amor divino, se chama a fé, se chama o consolo, se chama domínio próprio. Quem faz esse mistério é a videira. Quando você olha para a videira e diz: eu quero isso para mim, eu creio nele, eu vou obedecer a ele, só ele vai me levar aos céus. Aleluia! Independente de quem está do nosso redor, porque essa videira, ele te dá ramo, e esse ramo, ele te dá fruto para você alimentar quem está ao seu redor. Glória a Deus! Aleluia! Oh, rabaxeredarabá. É Jesus a videira. E aí quando ele te adorna, que ele te faz o novo e te veste do novo homem, imediatamente você frutifica e tem também para dar aos que estão ao seu redor. E aí o cenário ao seu redor começa a mudar para o bem. Aleluia! Quem está entendendo o que a videira está falando? A videira é suficientemente na tua vida. Ora mandaraba xeredaraba, para fazer a sua vontade, para cumprir as suas promessas. Mas você tem que estar enxertada na videira. Aleluia. Irmão, eu tenho 13 anos, mas meu marido caminhando. A gente já viveu muita coisa. A gente já conheceu muitas pessoas. Só que essa videira, ela é perfeita. A gente olha para ela, a gente começa a crer nela, ela começa a se revelar para a gente na palavra. E você fala bem assim: não há erro aqui.
dá erro, você começa a ter entendimento. E você também começa a compreender as falhas do outrem. Mas o seu exemplo é a videira. O outrem, as pessoas não vai te levar onde essa videira prometeu que vai te levar. Ele mesmo falou: eu vim dar a vida por vontade própria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através de mim tu verás o Pai. Só através dessa palavra que te limpa, tu verás a Deus. Aleluia. Aleluia. E essa palavra, irmão, ela é suficientemente para você. Ela tem tudo o que você precisa, seja no seu emocional, seja no seu intelecto, seja no seu corpo. Ela tem todos os nutrientes. Ela tem vida e vida abundante. Aleluia. Ela te dá fé, porque quando você tem fé, que você toca no mestre, cai virtude sobre você, opera milagres sobre você. Ela é suficientemente para a tua vida. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a mudança do teu cativeiro. Só que tem uma coisa, no versículo 4. Ele falou sobre permanecer na videira. O que ele quis dizer? Olha, discípulo, eu vim te dar tudo que o meu pai me deu para vocês. Eu vim ensinar tudo que meu pai mandou eu falar para vocês. Eu vim te dar o meu melhor, mas tem uma coisa: vocês têm que permanecer em mim. O que Jesus quer dizer? Jesus disse: você tem que continuar habitando em mim. Você tem que continuar morando em mim. Aleluia. É sempre. Louvado seja Deus. Jesus estava dizendo: permanecer, continuar, habitar, morar. Deus ali, ele deu um mandamento. Um mandamento para nós. Que através de Cristo somos servos. E ele disse que através da nossa obediência que nós estamos enxertados, nós passamos mais do que servos. Esse ramo frutífero passa a ser amigo. Aleluia. Aleluia. Então Jesus disse que no 4, ele disse: olha, só vai dar muito fruto, e só vai permanecer esse fruto se vós estiver em mim e eu estiver em vós. Aleluia. Então há uma ordenância de Deus. Olha, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda. Não tira o foco de mim. Aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Só Deus transforma o coração do homem em humilde. O que é ser humilde? O que é esse fruto do Espírito, que é mansidão, que é humildade? A humildade não é botar você abaixo de ninguém nem acima. A humildade é você ver todo mundo por igual. Você não se exalta, você não se soberbece. Você sempre diz assim: Senhor, eu dependo de Ti, como eu dependo do próximo, eu dependo da igreja, eu dependo do meu irmão. Até aquele irmão que muitas das vezes na hora que eu quero que ele faça alguma coisa, ele não faz. Eu amo ele, continuo amando. Aleluia. Por quê? Porque você não se altera. Você não coloca ninguém nem acima nem abaixo. Você se iguala porque você vê que é necessitado da misericórdia da videira verdadeira. Você está enxertado nele. Glória a Deus. Dele te dá esse entendimento. Louvado seja Deus. Porque ele quer que você seja um discípulo que frutifique, e esses frutos sejam permanentes. Ele quer ser exaltado através de você. Ele quer ser exaltado através do seu trabalho. Ele quer ser exaltado através do seu ministério. Por isso que ele disse: olha, tem que permanecer em mim. Se vós estiver em mim e minha palavra estiver em vós, vocês poderão fazer todas as coisas. Mas se não tivesse em mim, nada podereis fazer. Então, o que Jesus veio trazer isso para nós nessa noite? Você tem convicção que você está vivendo essa videira? Você acredita nessa videira verdadeira, infalível, inerrante, que já venceu por mim e por você? Todos os nossos pecados, nossas aflições, que já venceu a morte, porque nós não vamos viver a segunda morte, por causa dessa videira verdadeira. Ele veio cumprir o seu decreto.
que muda para Deus? Por que qualquer coisa muda na hora de frutificar na videira? Como foi dito aqui, que tudo aqui passará, mas Ele vai trazer algo muito grande para nós, muito além do que isso aqui. O reino dEle. Aleluia. Glória a Deus. E o que Jesus tem para nós nessa noite? Jesus está dizendo para nós nessa noite que a razão apresentada aqui é a de que nenhuma outra maneira produziremos bons frutos. Nenhuma outra maneira nós vamos ser felizes. Nós vamos ter paz verdadeira. Nós vamos ter o gozo, a alegria de usufruir do bom da terra. E no 5 ele, mais uma vez, ele confirma para nós que Ele é a videira verdadeira. E os crentes são os ramos. Aleluia. E eles não podem produzir fruto se não permanecer nele. No versículo 6, os crentes devem permanecer nele para frutificar. Se qualquer homem não permanecer nele, está arrancado, como um ramo secará e será queimado. Então Deus está mostrando para nós no versículo 5 que Ele é a videira verdadeira. E que se nós amamos Ele, se a palavra dEle estiver em nós, tudo que nós pedimos no nome dEle, Ele diz que Ele vai nos conceder. Mas nós vemos que no versículo 7, no 10, no 19, Ele traz algumas condições. Uns é que se nós amamos a Ele, nós guardamos os mandamentos dEle. Aleluia. Se nós amamos a Ele, nós guardamos os mandamentos dEle. Uma condição de tudo que você pedir no nome dEle, Ele te conceder. No versículo 9, o Pai sempre o ouvia. Então Cristo prometeu, respondendo a todos as orações feitas em seu nome, quando nós amamos a Ele. Aleluia. No versículo 10, encontramos 359 vezes essa frase: se amamos a Deus, guardamos os mandamentos de Deus. Nós encontramos essa frase 359 vezes no Antigo Testamento. Aleluia. E também no Novo Testamento. Aleluia. Deus dizendo que essa é a condição de quando você se prostrar diante do Senhor e você pedir algo a Ele, Ele diz que fará. Aleluia. Se amarmos a Deus, nós guardamos e praticamos os mandamentos, que é a palavra de Deus, que é viver a videira verdadeira, que a palavra é Cristo. Louvado seja Deus. Deus, Ele trouxe para mim essa mensagem, irmão. E que a igreja, ela tem que entender uma coisa. Que essa videira verdadeira, Ele tem interesse de te usar. Glória a Deus. Ele tem interesse de dar tudo isso a você, para você ter em abundância, para você também compartilhar. Ele quer que você seja esse agente, esse dispenseiro da videira, porque Ele quer te dar esse fruto. Ele quer que você frutifique muito. Ele disse assim, ó, mas aquele que permanece, quanto mais eu limpo, muito fruto Ele dá. Quanto mais fruto você dá, mais pessoas são abençoadas, mais pessoas são alcançadas. Mas primeiro você tem que acreditar que essa videira é verdadeira. Essa palavra é absoluta. Essa palavra é Deus. E essa palavra que vai te levar à eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, ela vai fazer existir quando você estiver no dia oportuno, o que não existe, porque essa videira é verdadeira. Ela cumpre o que está escrito. Aleluia. Ela opera o que
que está escrito. E Deus quer te fazer esse discípulo nessa noite. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus está falando aqui sobre o que Jesus fez falar para o discípulo. Olha, você tem que continuar em mim, você tem que habitar em mim, você tem que morar em mim. Porque eu vou te dar tudo o que você precisa. Através da minha palavra, eu vou te dar entendimento, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar poder, eu vou te dar unção. Eu vou fazer você ser e fazer algo que você nunca pensou. Porque a videira verdadeira também é novidade de vida. Aleluia. Aqueles que pensavam que não ia conquistar nada, aquele que pensava que não ia realizar nada, ele chega muito além do que ele imaginava. Porque essa videira, ele dá todos os nutrientes, como ele falou. Ele limpa e dá muito fruto, muito fruto. Você vai subir no degrau e Deus vai te dando muito fruto, muita vida e também muita vitória. Muitas conquistas. E a primeira conquista, irmão, é em você mesmo. Ele não permite você se manifestar em você. Essa videira, ela te limpa. Ela te vivifica no Espírito. E a Bíblia diz que Ele enviou esse Espírito, que é o Espírito de verdade. Você vive a verdade, seu entendimento é a verdade. Porque antes disso, Paulo disse que a gente era um engano. A nossa mente, o nosso coração é enganoso. Então, independente de circunstância, independente de A e B, porque tem ramo, irmão, tem ramo que, como Jesus falou, que não está limpo. E tem ramo que, às vezes, é aquele ramo que não está limpo, que vai também te enxertar na videira, vai fazer você buscar mais a videira, para você frutificar mais para Deus. Porque Deus está no controle, Deus está no controle de tudo, Deus está no domínio de tudo, Ele é dono de tudo. Ele está dizendo aqui. Aleluia. O nosso Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é dono de todos os exércitos dos céus. Ele é dono de todos os exércitos da terra. Louvado seja Deus. Ele criou todas as coisas para um propósito, para a gente enxertado nele, para a gente cumprir a palavra dele e para a gente chegar à glória e viver com ele. Até as nossas aflições são processos para a gente estar mais na videira e frutificar mais para a glória de Deus. Desta forma, Jesus vai nos mostrar que nós estamos ligados nele intimamente, enxertados nele. E a única maneira de nós produzirmos frutos é estarmos em Cristo. E se nós não estivermos em ramo seco, jogado no fogo, e vai arder para nos queimar. E neste texto, Jesus, irmão, vai nos mostrar que o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é produzir mais fruto. Deus nos escolheu em Cristo para ser exemplo. Eu louvo a Deus pelo amadurecimento espiritual desta igreja. Porque aqui não tem falácia, aqui tem prática. Louvado seja Deus. Os irmãos aqui trabalham, as irmãs aqui trabalham, mas cada uma tem seu departamento aqui e elas se dedicam e com alegria no seu semblante. E não troca a trombeta no que faz. Porque está enxertado na videira. A videira já é o bastante para vocês. A videira é esse gozo, essa alegria plena que te sustentam. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que tudo isso que nós estamos aqui adorando e servindo, a nossa recompensa é na videira. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. E Ele está dizendo, continua na videira, continua na videira. Nós vemos aqui que Jesus trouxe para nós que no seu campo, na sua igreja, na sua noiva,
vai ter muitos ramos que são os crentes. Vai ser ramos que estão enxertados na videira e vai ser ramos que estão artificialmente na videira. E aqui ele trouxe 4 características e 4 categorias de crente. O crente que dá fruto é aquele que fala assim: tá bom, não precisa, para que tanta coisa, todo dia tá na igreja. A gente não fez na sexta-feira, para que a gente vai fazer na outra sexta? Aí já deu um fruto. Aí tem aquela categoria de crente, que aqui não tem, glória a Deus, que é o crente que não está limpo. Quando ele vem para a igreja, ele leva a palavra não é para ele, só é para um irmão. Então não tem como a água lavar ele. Nunca é para ele. E o irmão está se limpando. E o irmão está ali se limpando, e Jesus enxertando mais o ramo, e limpando o ramo, e dando nutriente ao ramo. E os frutos do irmão começam a brilhar, grande, bonito, viçoso. Todo mundo querendo comer daquele fruto, porque está chamando a atenção. Mas o irmão que não está se limpando, porque a videira nunca está falando com ele, ele não precisa. E aí, muitas das vezes, você procura o irmão, cadê o irmão? O irmão sumiu da igreja. Não comunica o pastor, que muitas das vezes, o pai que é o agricultor, né, que polda a videira, lançou fora. Porque nós vemos aqui que o homem não lança fora os ramos. Só Deus pode arrancar o ramo da videira. E tem a categoria daquele que, quanto mais ele frutifica, mais ele diz assim: pastor, vai ter oração no monte? Eu quero ir, pastor. Que hora é a escola bíblica, pastor? Eu quero estar lá, é o primeiro a chegar. Vai ter evangelismo, pastor? Eu quero estar no evangelismo. Vou chegar cansado, mas eu vou, pastor. Glória a Deus. Vai ter culto? E ele está querendo mais e mais da videira. E ele se necessita muito da videira, do nutriente da videira, da virtude da videira, que é a palavra de Deus. Que da palavra de Deus você tem fé, e dessa fé você quer orar, porque sem fé você não tem vigor de orar. E a fé vem ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você come dessa palavra, desse maná, quanto mais você bebe dessa água, vive desse pão vivo que você come, aí gera fé. Quanto mais gera fé, aí vem nutriente, vem força, vem bom ânimo, aleluia, vem alegria. Aí você quer orar de manhã, você está cansado, você desce de noite na madrugada, porque você ama comer o pão vivo que desceu do céu, porque você ama beber da água viva, da fonte da água viva, que é a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que é a palavra. Aí você vê essa categoria do crente. Quanto mais você vê ele tem testemunho para dar, tem fruto. Quanto mais permanecer em mim e eu permanecer em vós, quanto mais estiver em mim, eu limpo mais. Quanto mais eu limpo, mais você frutifica. Aleluia. Ontem eu estava com a coluna de Betel. Nós vamos visitar a sede da Cefeira da Última Hora. E nós fomos ali na campanha que a pastora Raquel faz todos os anos, que é Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. E eu olhei aquelas mulheres chegando, tudo arrumadinha, tudo sorrindo. E de manhã foram trabalhar. Mas sabe o que é estar sorrindo? Entrando na igreja sorrindo, cantando com um som, que quando a coluna de... eu preguei, mas quando a coluna de Betel cantou, no fim da minha pregação, a glória tomou a igreja. Porque Deus, ele honra sacrifício de adoração. Oh, aleluia! Deus honra sacrifício de oração, de fadiga, mas eu vou adorar a Deus, eu vou honrar um compromisso. Taramansuriabá. E aquela mulher de oração que tem 28 anos dirigindo a tarde da bênção da sede da Cefeiro, que é a pastora Raquel, né, a missionária Cláudia, aquela de lá.
ela fala, tem doçura na palavra. Você não quer sair dela. Ela estava rindo com a gente, quando ela ri, fala em línguas. Mulher de oração, cuidando de pessoas doentes. Falou ontem que vai para a sede da Belém estudar a palavra, porque ela não gosta de parar de aprender a palavra. Ela faz curso na Belém da palavra. Então, exemplo de mulher, uma fé não fingida. E uma simples mulher. Mas ela é na videira. Ela é enxertada. Então, naquela idade, ela frutifica. E você não quer sair de perto dela. Ora, mansuria mandaraba xeredarai. E eu vou, porque essas mulheres são patriarcas, a gente tem que dar honra que tem honra. E é nelas que eu me espelho. Eu não me espelho em crente caído. Ele não tem nada para me oferecer. Crente caído, eu tenho que orar misericórdia para Jesus levantar ele. Eu me espelho em mulheres e em homens que não tem fé fingida, que permanece, que tem uma história com Deus. Aleluia. Olhe primeiro para o mestre. Jesus é a perfeição. Jesus é o nosso mestre, o nosso Senhor. E não há salvação sem Ele. E ninguém, Ele disse, aí perguntou assim, Senhor, o Senhor vai preparar lugar para nós? Que está no versículo, no capítulo 14 de João, né? Você vê que tem um que ainda não está muito limpo, né? Foi Tomé. Tomé perguntou de novo a Jesus. Jesus disse, olha, eu estou indo, mas eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração. Porque eu vou lá preparar lugar, porque onde eu estiver, vós estarás também. Aí disse que Tomé olhou para ele assim, mas o Senhor vai para onde? Você vê quanto tempo com Jesus falando com Deus ressurreto? Aí Jesus disse assim, não se preocupe para onde eu vou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você tem que crer que Jesus morreu e ressuscitou por você. E essa graça te alcançou. Sabe por que você crê? Sabe por que você está aqui? Porque quando você passa naquela bebedinha que você bebia, naquele narguilé que você fumava, você não sente mais nada. Você não sente dor. Parece que você não viveu. Você é livre. Glória a Deus. Aí você crê em Jesus, é o caminho, a verdade, a vida. Porque esse evangelho operou em você. Oh, eu sou o caminho, Tomé. Não se preocupe para onde eu vou, como vai chegar. Se preocupe em estar na videira verdadeira, enxertada em mim. Porque quando eu voltar, eu te levarei. Aleluia. Ele é o caminho. Está escrito aqui, ó. Tudo está escrito. Primeira epístola de João, você vê o apóstolo do amor, o que mais estava perto de Jesus. Jesus se revelou muito para João. Tem o evangelho de João, tem a primeira epístola de João, tem a segunda epístola de João, tem a terceira epístola de João, tem Apocalipse de João. É isso que Jesus quer hoje. Ele está dizendo, eu almejo intimidade contigo, eu quero me revelar para você, eu quero revelar coisas inefáveis. Oh, eu quero te usar com grandeza, com glória, com poder, porque eu quero que você frutifique e esse fruto permaneça e esse fruto alcance mais pessoas com desejo de se alimentar desse fruto. Oh, Jesus quer te dar uma história, mas é uma história que permanece, que leva à eternidade. É uma história viva. É uma história que você tem história para contar de verdade. Oh, Espírito Santo, se põe para a igreja em nome de Jesus. Jesus está aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. E Ele deixou tudo explicadinho. Às vezes quando eu estou meditando em Jesus, que eu estou vendo assim Jesus com os discípulos, parece que eu estou lá, missionária Cláudia. Que mestre doce. Que mestre que soube explicar tudo em detalhe para entender a preocupação dele. Era que as almas compreendessem o que ele estava falando. O desejo dele era salvar. O
desejo de Jesus é nos salvar do pecado e da morte do lago que ele disse, ó, que arde. O fogo eterno. Jesus está dizendo para nós, através da videira verdadeira, que Ele quer te dar vida, vida mudança. Ele quer te dar essa felicidade eterna. E Ele quer te livrar do tormento eterno. E nessa noite, coloque a mão no seu coração. Oh, Siquinassúria Mandaraba. Oh, Rabachúria Daraba. Nós temos que amar mais Jesus. Nós temos que amar mais o que Ele vem trazer para nós. Ele quer te dar nessa noite. O Espírito Santo, através desse poder dessa palavra, é a palavra que é mais cortante, ó. Ela te sonda, ela te conhece. A videira que te criou e te formou. O seu interior, porque só Ele vê. E só Ele pode mover o que Ele criou. Só Ele pode consertar o que Ele criou. Que é o seu interior, o teu coração. A palavra de Deus fala também em Efésios 4, que Paulo diz assim: olha, agora você vive Cristo. Olha, vocês agora conhecem Cristo. Seja renovada a sua mente através do ensinamento de Cristo. Se esse ensinamento renovou a sua mente, você vai ser agora revestido e vestido do novo homem. Você agora vai viver o novo homem. Você agora vai viver Cristo em você. Você vai receber também de Cristo. Você também vai ser igual a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Se levante. Se levante e diga: videira, me enxerta. Me enxerta mais em ti, me enxerta mais. Me enxerta mais, me renova. A videira está te dando tirando fadiga nessa noite. Fadiga espiritual. Você vai ter fé em causa de orar. Espírito Santo, você não vai desistir do teu propósito nessa noite. Jesus falou assim, ó. Perguntaram para Jesus. Pedro está indo com Jesus. Jesus está restituindo o ministério de Pedro. Aí Pedro falou: e aquele outro lá que era com João? Jesus disse: olha, rapaz, segue aqui comigo. Deixa João comigo. Deixa João comigo. Segue você. Eu estou chamando é você. Eu estou restituindo é você. E através de você, João também vai ser abençoado. Eu estou chamando você para cuidar de João. Eu estou te chamando, Pedro, para ser o pastor da minha igreja. O primeiro pastor da minha igreja. Eu estou te chamando porque eu não abro mão do meu princípio. Para ter ministério tem que estar debaixo de autoridade eclesiástica. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou restituindo é você. Eu estou chamando é você. E eu sou a videira verdadeira. E eu tenho tudo para te dar. Todos os nutrientes na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. O pão. Jesus está dizendo nessa noite. Ele está te dando um bom ânimo. Ele está te dando um bom ânimo. Algo novo que Deus está fazendo no ministério, na tua vida nessa noite. Oh, aleluia.